No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns aplicativos que eu uso na minha rotina e que me ajudam muito a ter muito mais produtividade e deixar minha rotina ainda mais automatizada, porque isso me ajuda a ter tempo para aquilo que realmente importa e ter tempo para fazer tarefas que realmente vão mexer os ponteiros da minha vida, que vão me trazer ainda mais resultados, não ficar preso em tarefas operacionais literalmente. Mas antes de te falar sobre os aplicativos, eu quero te trazer uma ideia sobre produtividade que pode esclarecer muito a sua mente sobre o que é produtividade na minha visão e sobre como que você lida com a sua rotina, como que você lida com a sua produtividade. Para mim, produtividade não é você ter uma agenda lotada, você fazer mil coisas de mil projetos diferentes. É você fazer poucas coisas, mas coisas que te tragam resultados concretos no final das contas. E ano passado, lá no começo do ano mais ou menos, eu estava com várias ideias de vários projetos, com aquelas metas de começo de ano, a gente vai colocando várias coisas para fazer. E com esses projetos, acabou que eu dava muito foco a muitos projetos, só que no final das contas, esse muito foco, entre muitas aspas, virava pouquíssimo foco. Eu conseguia dedicar pouca atenção a muitas coisas. Aí foi quando eu fui tirando alguns projetos, demitindo alguns clientes e focando só em poucas coisas, que eu consegui dedicar toda a minha energia nessas poucas coisas e consegui ter um resultado muito bom. É exatamente isso que eu recomendo que você faça também. Porque aí sim você vai dedicar tempo para poucas coisas e você vai dedicar profundidade. Porque é impossível você construir uma coisa grande, você construir coisas relevantes no final das contas e ter muito resultado se você não deixa prioridade e se você não concentra profundidade nessas coisas. Você precisa ser profundo em algo. E quando eu falo ser profundo, é você realmente dar a sua vida, dar o seu maior foco naquilo ali. E não tem como você dar muito foco quando sua atenção está dividida em vários lugares. Você precisa desenvolver profundidade naquilo que você quer realmente construir. E é por isso que produtividade não é você ter sua agenda lotada, ou não é você participar de vários projetos e fazer muitas coisas e chegar no final do dia com a sensação de que você fez muito, de que sua agenda estava lotada, de que você realmente teve um dia produtivo. Mas no final das contas, aquelas muitas tarefas que você tem, pode ser que elas nem mexam os ponteiros reais da sua vida. Pode ser que a sua vida esteja muito atarefada, mas pouco produtiva. É interessante que a sua vida esteja mais produtiva e menos atarefada com o passar das contas. Eu separei aqui alguns aplicativos que me ajudam muito a liberar mais tempo na minha rotina e não ficar literalmente preso em tarefas somente operacionais. O primeiro aplicativo é o Google Agenda. É exatamente você ter uma agenda. Eu uso o Google Agenda tanto aqui no computador quanto no celular. Ele é muito importante porque eu coloco toda a minha agenda e todas as minhas tarefas que eu preciso realizar lá. Então a minha agenda está assim blocada, só que ela está blocada para cada coisa que acontece no meu dia. Só para eu ter uma noção das coisas que eu preciso fazer, uma noção de horários também. Porque quem não tem agenda em 2025, se você não tem agenda, você está perdendo muito tempo. Porque quando você tem clareza do seu dia e clareza de toda a sua semana e clareza dos seus próximos compromissos, é algo muito importante para você. Porque você sabe exatamente o que você vai fazer, tem mais ou menos uma noção de como que vai ser o seu dia e acaba não se perdendo em tarefas que não necessariamente precisam ser feitas naquele dia. Eu aqui, por exemplo, toda segunda, sexta-feira do mês, eu separo para pagar minhas contas, para separar o meu dinheiro, para realmente me organizar financeiramente para o mês. É isso que eu faço toda segunda, sexta-feira. Eu não faço em outro dia. Eu não deixo para fazer numa quarta tarde, num domingo pela tarde, num sábado pela manhã. Não. Toda sexta-feira, toda segunda, sexta-feira do mês, eu separo exatamente para isso. E eu sei que na minha agenda vai ter um lembrete lá, exatamente para eu não me perder e não sair só fazendo muitas coisas sem ordem. Porque as coisas na sua vida elas precisam de ordem, elas precisam de clareza para acontecer. E o Google Agenda, você ter uma agenda bem específica e saber exatamente aquilo que você vai fazer, traz muita clareza, te traz muito foco no final das contas. E você entra no seu dia já ganhando, você entra no seu dia já sabendo o que você tem para fazer no dia. Outro aplicativo que eu uso é o Google Sheets, as planilhas do Google. Eu uso as planilhas do Google exatamente para organizar meu dinheiro, para organizar minha parte financeira. Não só para ela ficar salva na nuvem, mas para eu conseguir acessar de qualquer lugar, do computador, do celular, de um tablet, posso acessar independente do lugar que eu estiver. Então é muito interessante que o dinheiro, ou o meu dinheiro, por exemplo, fique no Google Sheets, exatamente por isso. E claro, você pode usar outros aplicativos, pode usar o Notas do celular, que a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, pode utilizar o Notion. Tem vários aplicativos de controle financeiro. Só que eu gosto do Google Sheets exatamente porque ele me dá uma clareza um pouco maior. E é uma ferramenta que eu já estou, de certa forma, acostumado a usar. Eu já usava ela há vários anos
Aí depois que eu transferi minha parte financeira para ela, só facilitou, só era algo que eu já estava mais acostumado. Outro aplicativo que eu uso, e o último aplicativo que eu vou falar aqui para vocês, ele é um dos mais importantes hoje na minha vida. O próximo aplicativo que eu uso é o Notas do celular. Então eu pego o celular e eu escrevo nas notas mesmo aqui do iPhone as próximas coisas que eu preciso fazer, alguma ideia que eu tenho em mente. São coisas mais informais, se é que a gente pode dizer assim. São coisas pelas quais eu não preciso assim ter um controle total. Então, por exemplo, digamos que eu esteja aqui na minha casa e esteja faltando pão. Eu vou lá no Notas do celular e coloco na lista de compras, pão. Então são coisas mais tranquilas, mais rotineiras e mais costumeiras do dia a dia. Então necessariamente eu vou perder muito se eu fizer. Só que eu não dou o luxo de eu confiar na minha própria mente. Porque quando a gente espera para confiar na nossa própria mente, espera a nossa mente lembrar das coisas, a gente já esqueceu totalmente. É interessante que a gente não confie 100% na mente. Que a gente exatamente faça essa dupla checagem. Que a gente coloque o que a gente está pensando no papel também. Porque quando a gente coloca o que a gente está pensando no papel, a gente acaba não se esquecendo mais daquilo. A gente acaba deixando um lembrete para ver depois, né, que seja. É exatamente isso que é importante que você faça também. Que você não confie só no seu cérebro. E é para isso que eu uso notas. Para jogar pensamentos, para jogar ideias, para jogar coisas que vão acontecendo ali no meu dia a dia. São coisas mais rotineiras, mais cotidianas, assim. Não necessariamente eu vou perder muito se eu não fizer. Tipo o planejamento financeiro. Que se eu não fizer, eu vou perder pra caramba. Não, é uma coisa mais informal. O próximo aplicativo que eu uso é o Notion. O Notion é um aplicativo muito interessante, muito importante na minha rotina hoje. Antigamente, como que eu estudava? Lá em 2020, 2021, 2022. Eu já tentei estudar por papel e caneta, já tentei colocar em Word as coisas que eu estudava, já tentei resumir no Drive, já tentei fazer transcrição, fazer resumo, e nada dessas coisas funcionaram para mim. Exatamente porque eu não tinha uma coisa que o Notion me traz, que é a organização. A organização, a facilidade e a praticidade. Aqui no Notion, que é um aplicativo que é como se fosse um Google Drive mais organizado, um Google Drive para estudos, eu consigo separar exatamente quais são as classes de estudos que eu estou estudando, quais são os assuntos, os tópicos, fazer resumos, formatar, fazer bullet points, colocar em caixas. Enfim, o Notion é muito importante para mim. Inclusive, o controle dos vídeos que eu faço aqui para o meu canal é no Notion, exatamente pela praticidade. Às vezes eu quero modificar alguma coisa em algum roteiro, às vezes eu quero acessar de qualquer lugar. Eu venho aqui e acesso o Notion. Iago, mas por que você não usa o Google Drive? Por que você não usa o Sheets? Por que você não usa as notas do iPhone? Porque o Notion, para mim, tem uma visualização melhor e eu consigo saber exatamente o que eu preciso fazer, porque eu coloco não só as ideias de conteúdo, mas posso colocar um calendário, posso colocar alguns materiais, que no Notas aqui do iPhone é um pouco limitado, que no Google Drive não fica com uma visualização muito boa. Então o Notion é bom exatamente por conta disso, porque o Notion me ajuda ao ter clareza e ao ter tudo centralizado em um lugar só. Então, tudo do meu projeto de conteúdos aqui para o YouTube e para o Instagram, toda a minha comunicação pela internet, ela é feita através do Notion. Eu coloco em páginas, subpáginas, divido em tópicos, coisa que o Google Drive ele faz com uma certa... Ele até faz o Google Drive, mas ele é um pouco mais engessado em relação a isso. Se você usar o Notion, você vai perceber que ele é muito bom. Ele leva um certo tempo para você se acostumar com essa plataforma, só que depois que você se acostuma, fica praticamente impossível de abandonar ele. É que nem eu falei, eu coloco principalmente as coisas relacionadas a conteúdos aqui. Então toda a minha central de comunicação, central de inteligência, central de estratégia, elas estão aqui no Notion. E os meus estudos eu também concentro todos no Notion. E aqui, desde que eu comecei a organizar meus estudos no Notion, tem mais ou menos uns 2, 3 anos que eu faço isso, ficou muito organizado e as coisas ficaram muito mais centralizadas. Então, sempre que eu preciso ver alguma coisa, que eu preciso rever algum tópico, eu venho aqui no Notion, abro aqui a minha pasta de anotações de estudos, já está separado por tópicos, porque eu já comecei certo, eu já comecei de uma forma organizada, e venho aqui e procuro o que eu preciso. É exatamente isso que eu recomendo que você faça também, porque o Notion ele dá muita clareza, ele é um aplicativo assim sensacional. Aí tem um concorrente do Notion, que é o Obsidian. Mas o Obsidian eu não uso, mas ele é uma alternativa para o Notion. Uma alternativa caso você não se identifique tanto, caso você demore a se acostumar com o layout. E o Obsidian tem funcionalidades parecidas, mas um pouco diferentes ao mesmo tempo. Aí você pode ver qual que funciona melhor para você. Mas o Notion é um aplicativo que eu recomendo demais para você que quer aumentar sua produtividade, para você que quer automatizar suas tarefas, para você que no final das contas quer ter tempo para o que importa, quer ter tempo para fazer aquelas atividades que mexem os ponteiros do seu negócio,
que realmente vão te trazer resultados concretos e não quer ficar preso em tarefas operacionais ou ficar dependendo da mente para lembrar das coisas. É isso que eu recomendo para você. Se está gostando desse vídeo? Se você estiver gostando, não se esquece de se inscrever e de deixar seu like aqui, que é muito importante para você receber os próximos vídeos. O próximo aplicativo que eu uso é o Gmail. Pode parecer um pouco estranho eu falar usar o Gmail, mas é porque eu tenho costumes desde 2020 eu abri o meu Gmail diariamente. Não só para conferir os lembretes que eu coloco lá, não só para conferir os e-mails importantes, mas também para saber o que chega para mim. Às vezes chega algum e-mail importante, assim, numa newsletter aqui pelo Gmail, é importante que eu leia ela e que quando eu for ler ela, o Gmail não esteja todo bagunçado. O aplicativo que eu uso bastante é o Gmail. Todo dia eu abro ele, todo dia eu dou uma limpada, dou uma olhada, porque é no Gmail que guardam as coisas mais importantes. Você pode perder seu Instagram, o YouTube pode morrer amanhã, mas dificilmente, quando eu falo assim, dificilmente mesmo o Gmail ou o e-mail vai morrer. E o e-mail, só trazendo uma curiosidade aqui, ele é um pouco negligenciado no meio do marketing digital. Porque muita gente fala que o e-mail não presta mais, que o e-mail não funciona mais, que ninguém mais usa e-mail hoje em dia. Só que não é isso que os dados me dizem. De acordo com a minha prática, os dados me dizem que usar o e-mail para comunicações e usar o e-mail como um todo, como plataforma, é algo extremamente importante. É algo que dá muito resultado sim hoje em dia. Aqui onde eu trabalho, a gente envia e-mails frequentemente e os e-mails eles trazem um resultado muito bom. Então, se você trabalha com mercado digital, se você tem uma lista de e-mails, se você tem uma pequena audiência, não negligencie essas pessoas. Não negligencie seus leads e seus clientes, porque o e-mail é uma coisa muito importante. Basta você usar da forma certa, logicamente, né? Não basta você sair achando que o Gmail não funciona mais, porque você só sai mandando um monte de e-mail, sai mandando spam pro pessoal. Você tem que usar da forma certa. Pelo amor de Deus, também não vai fazer merda aí com sua lista, não vai prejudicar a saúde da sua lista. Mas enfim, esse é um assunto para outro vídeo, mas o Gmail ele é algo muito importante também. E as coisas mais importantes você recebe por e-mail também. Quando você compra uma passagem de avião, você recebe pelo e-mail, você recebe pelo WhatsApp. Hoje em dia é pelos dois, né? Mas geralmente é por e-mail. Geralmente ela fica arquivada lá. Quando você faz alguma compra, por exemplo, você recebe pelo e-mail a nota fiscal. Você recebe pelo e-mail praticamente tudo. E no e-mail é uma coisa mais formal. Então, as pessoas já sabem que elas vão abrir o e-mail, já esperando uma coisa mais formal, uma coisa que tem um pouco mais de importância, se é que a gente pode dizer dessa forma. Outro aplicativo que eu uso é o Canva. Então a thumbnail que você viu desse vídeo aqui, os carrosséis que eu posto no meu Instagram, todos são feitos com o Canva e com outras inteligências artificiais. É importante que você entenda qual é a sua demanda hoje, se você realmente precisa do Canva ou se você precisa de qualquer uma dessas outras ferramentas e que você adapte de acordo com a sua realidade. Mas são basicamente essas ferramentas que eu uso. Tem mais uma ferramenta muito importante que eu não posso descartar ela aqui, que eu já vou falar para vocês. Mas o Canva, ele é uma parte muito importante da minha estratégia. É pelo Canva que eu automatizo os meus carrosséis, é pelo Canva que eu automatizo as minhas thumbnails. Eu não preciso ficar procurando coisas já prontas ou ficar demorando 20 minutos, 30 minutos para fazer uma arte. E olha que eu nem sou designer, mas às vezes saem umas coisas minimamente boas ou aceitáveis para vocês verem. Então é muito importante que você entenda qual é a sua demanda, principalmente se você posta conteúdos aqui nas redes sociais, que você entenda a sua demanda aqui na internet e que você saiba exatamente qual plataforma você vai utilizar, qual ferramenta você vai usar. E todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês, elas tornam o meu dia ainda mais produtivo, porque eu já tenho nessas ferramentas as coisas que eu preciso fazer, o que já está pronto, o que está pendente. É muito importante que você tenha essa visualização no seu dia a dia, na sua semana e no seu mês. E o último aplicativo, a última ferramenta que eu uso aqui, que essa sim é 80/20, essa sim mudou completamente a minha produtividade quando eu comecei a usar ela, que é o ChatGPT, que é a inteligência artificial. O ChatGPT pago. Eu pago o ChatGPT hoje, eu pago acho que o plano Plus, que é cento e poucos reais por mês. E é exatamente ele que eu uso. E eu uso o ChatGPT muito hoje, eu uso todos os dias. Eu uso para praticamente tudo que eu faço que o ChatGPT consiga me ajudar. Eu estudo inglês com o ChatGPT, eu faço minhas thumbnails com o ChatGPT também, eu faço algumas imagens e algumas outras questões mais visuais. Eu faço os meus carrosséis com o ChatGPT, faço os meus vídeos do Reels com o ChatGPT, faço as descrições do YouTube, então a descrição que você está vendo aqui nesse vídeo, eu fiz com o ChatGPT. A minutagem que eu faço aqui nesse vídeo, que está aparecendo aqui também, eu também faço com o ChatGPT. Então, muitas coisas hoje, ou praticamente todas as coisas, eu faço com o ChatGPT.
E depois que eu pluguei essa inteligência artificial e algumas outras na minha produção de conteúdos, eu realmente mudei completamente a forma que eu produzo conteúdos por aqui. Eu não demoro mais 1 hora para fazer um carrossel. Eu não demoro mais 2 horas para editar um vídeo e postar ele. Eu não demoro mais 3 horas para ter ideias, para criar imagens, para procurar coisas prontas. Não. Geralmente, quando eu faço um conteúdo, quando eu faço um vídeo aqui para vocês, por exemplo, eu faço um vídeo de 15 a 20 minutos, demoro mais uns 15 a 20 minutos para editar, e depois demoro mais uns 5 a 10 minutos no YouTube com as configurações principais dele. Então, eu não demoro tanto assim para produzir um conteúdo por aqui. Quando eu vou fazer um carrossel no Instagram, eu demoro 5 minutos para fazer um carrossel, desde a ideia dele até ele realmente sair. E quem faz carrosséis para as redes sociais sabe que os carrosséis e os vídeos de Reels, o principal gargalo deles é exatamente o roteiro. É justamente o que vai escrito, é justamente o que você vai falar, o que você vai passar naquele carrossel ou naquele conteúdo. Só que eu solucionei esse gargalo com o ChatGPT. Porque ele é uma coisa, ele é assim, o ChatGPT é uma ferramenta extremamente importante hoje na minha produção de conteúdos. Não só na produção de conteúdos, como eu falei, ele me ajuda em várias outras tarefas, mas quando eu automatizei, quando eu pluguei ele com os meus conteúdos, eles mudaram muito assim. Porque eu consegui produzir mais e consegui produzir com mais qualidade e com mais volume. Porque o ChatGPT me traz 80% do conteúdo pronto. Os outros 20% eu faço uma revisão rápida e já posto. E é muito importante que você faça isso. Eu estou chegando em um processo cada vez melhor e cada vez mais otimizado com o ChatGPT, que eu estou chegando num ponto de produzir todos os meus conteúdos do mês em um dia só. Pelo menos os conteúdos de Instagram e de TikTok. Os do YouTube eu preciso gravar aqui para vocês, demora um pouco, né? Eu posto muito aqui no YouTube. Posto um vídeo por dia durante os dias de semana. Dá mais ou menos uns 5 a 6 vídeos por semana. Então é muito importante que você entenda isso. Que você entenda que plugar a inteligência artificial na sua produção de conteúdos, na sua vida, vai mudar completamente a forma com que você lida aí com a sua produção de conteúdos e com o que você faz hoje. Eu estou chegando nesse ponto de produzir quase todos os meus conteúdos do mês em um dia apenas com o ChatGPT. E produzir conteúdos é um gargalo para muita gente. É uma coisa que muita gente não tem ideia de conteúdos, ou o pessoal trava quando vai gravar um vídeo, ou trava quando vai fazer um carrossel, não sabe exatamente o que postar. Só que quando você usa a IA ao seu favor, você pode ter muito resultado. E se você não sabe usar o ChatGPT hoje, se você não sabe usar as inteligências artificiais hoje, não tem problema, porque você pode aprender e o conhecimento está bem difundido. Mas caso você queira ter ainda mais aceleração, eu posso plugar os mesmos agentes de IA que eu uso aqui para mim no seu negócio. Posso plugar na sua produção de conteúdos, nas suas tarefas que você faz no seu dia a dia, e posso automatizar mais essa área da sua vida. E você dedicar tempo ao que realmente importa. Dedicar tempo a pensar, é não ficar na parte operacional do que postar, de como postar. E você não demorar mais 1 hora para produzir um vídeo de Reels. Não demorar mais 1 hora para fazer um vídeo de carrossel. Não ficar 1 hora e pouco fazendo um vídeo para o YouTube, fazendo descrição, fazendo legenda e fazendo todas essas coisas mais operacionais. Eu posso plugar as mesmas IAs que eu uso hoje para você automatizar mais essa parte da sua vida e multiplicar não somente os seus conteúdos, não somente o volume, a qualidade e quantidade deles, mas também multiplicar as suas vendas. Porque quanto mais você é visto aqui na internet, mais você é lembrado. E quanto mais você é lembrado, mais potenciais clientes você pode ter. Esses clientes se traduzem em dinheiro para o seu bolso. Então, se você quer que eu plugue essas mesmas IAs no seu negócio, basta você me chamar aqui no primeiro link da descrição que eu vou te explicar como é que funciona isso e como que eu posso fazer esse processo para você. É você automatizar essa parte da sua vida e realmente gastar pouquíssimo tempo nisso. E liberar tempo para o que realmente importa. Ter aquela liberdade que o pessoal do digital tanto te promete por aqui. Espero que você tenha gostado desses aplicativos, dessas ferramentas, dessas IAs que eu uso aqui no meu dia a dia hoje para automatizar a minha rotina, automatizar várias das minhas tarefas. Isso aqui pode ser muito importante para você também no seu dia a dia. Se você não usava alguma ferramenta dessa, se você já usava, é importante que você tente masterizar ao máximo a usabilidade dela, masterizar ao máximo o que você extrai dessa ferramenta. Exatamente para você ter tempo para o que realmente importa. Ser uma pessoa mais produtiva e, no final das contas, ser uma pessoa que fatura ainda mais pelo digital. Espero que você tenha gostado. Se você quiser que eu te ajude na sua produção de conteúdos, me chama aqui no primeiro link da descrição e nos vemos no próximo conteúdo.